Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Great day to be an NY Giant. Great play by Landon Collins. Hits him out of the mouth. Hey, it's our house, man. Wow, what a catch. Touchdown, Giants. E estamos começando mais um Papo de Gigantes. E aí, galera, tudo certo? Todo mundo feliz aí com a vitória contra os Texans? Todo mundo mais feliz ainda de ver o Flowers no banco? Cara, essa semana aconteceu muita coisa boa pro Giants, hein? Barkley brilhando, o Odell aparecendo, o Eli Manning mostrando que ainda aguenta, Flowers no banco, atuação boa do Chad Wheeler. A gente tem muita coisa pra conversar hoje, hein? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a vitória contra os Texans, sobre a partida do Saints que vai acontecer essa semana, sobre o momento épico de ver o Flowers sentado no banco e muitas outras coisas. E aí, galera, tudo tranquilo? Fala, galera. Então, lendo aqui com vocês mais uma vez, vamos falar sobre os Giants, sobre essa vitória maravilhosa que a gente teve, uma vitória que saiu aquele grito que estava preso e vamos pra lá. Beleza, Renato? Beleza, pessoal? É um prazer estar aqui de novo para falar com vocês. Tudo beleza, Renatão? E aí, galera do site, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Thiago, vamos trocar uma ideia aí, entender um pouquinho como foi esse jogo, como será o próximo e a bênção do Ereck Flowers no banco, cara. Nem me fala, viu? Porque ver o Flowers no banco foi... Oh, isso definitivamente é a melhor parte. Foi bom demais. O que eu fiquei mais feliz é que nem no banco eu vi o Flowers, assisti a partida inteira e não viu a cara daquele cidadão no banco. Isso é verdade. Mas já que a gente comentou um pouquinho aí, antes da gente comentar dessa situação aí, Flowers, Chad Wheeler e essa notícia que deixou todo mundo bem feliz, vamos comentar um pouquinho por cima aí da partida contra os Texans. O que vocês acharam? Como foi a partida na visão de vocês? Foi uma partida boa, uma partida ruim? Teve pontos positivos, negativos? O que vocês gostariam de falar um pouquinho sobre a partida contra o time de J.J. Watt? A galera acha que o Giants piorou depois do intervalo. Eu não acho. Acho que o Texas que voltou pro jogo, isso é diferente. O Texas tem um time muito bom. Tem um time que tem jogadores de defesa muito bom. Eles têm um front seven muito forte. Então, eu acho que isso tudo culminou para uma volta do intervalo de um time melhor. Um time normal. E fora o ataque, cara, os caras têm Fuller e Hopkins de wide receiver, uma das melhores duplas da NFL, disparado, sem sombra de dúvida. O Fuller ele sempre jogou muito big play, e eu acho que isso pesou aí depois lá, mas a gente soube tranquilizar o jogo, a defesa apareceu e matou o jogo lá. Tomamos um field goal, o ataque voltou, fez o touchdown. Nesse último drive, o Eli fez 6 passes e completou 6 para o touchdown. É isso que estava faltando, é esse ataque consciente. Gostei do que eu vi, mostrou uma luz no fim do túnel. Não me entendam mal, eu não estou falando que o time vai virar campanha positiva, que eu acho isso difícil. Mas é um time diferente, é um time que há a se trabalhar. Não acho, igual tem muito torcedor falando, muitos especialistas falando, agora a Giants renova com o Eli Manning para ficar mais alguns anos e gastar e depois. Não acho que é isso. Acho que a gente vai ficar com o Eli agora essa temporada, mas na próxima eu acho que já muda a coisa toda. E foi um jogo tenso, cara. Foi um jogo tenso porque os caras têm simplesmente no time, eles têm para fazer edge rush, que é aquele gap por fora, tanto de linebacker como DE. Tem o J.J. Watt e o Clooney. Então, é uma das melhores duplas também disparado. E ainda no meio tem o Jesse Cunningham e tem o McKinney, que tá jogando demais de Mickey pelo centro. E é um time que mistura muito esse front seven. O J.J. Watt, ele tá lá em 3-4, mas ele tá abaixado como se fosse um pass rush. Ele dá a intenção que vai avançar, aí avança, e na outra jogada ele já tá com, se fosse um DT simples em 3-4, aí ele passa, levanta e fica como linebacker, mesmo sentado. Então é uma defesa muito forte. E a gente soube segurar, nossa OL jogou bem,
Então eu gostei do que eu vi, um ataque consciente, usou o Eli usou suas armas, Shepard usou o Odell, usou o Barkley. Então foi um jogo interessante, eu gostei. Eu gostei bastante da partida, apesar dos 5 sacks que o Eli sofreu, 4 do DJ Watt, mas eu achei que os 3 primeiros quartos foram bem consistentes da defesa. O primeiro quarto, foi muito boa, a primeira campanha do Texans, e a defesa foi sensacional na red zone e conseguiu evitar o touchdown. Foi um field goal, ok, 3 pontos para eles, mas fiquei mais tranquilo. Depois as nossas campanhas dos 2 TDs e dos 2 field goals, virar o primeiro tempo do jogo 20-6, eu tava muito feliz nesse jogo, tava muito feliz nessa campanha. Eu percebi que o time deu uma baixada de ritmo no ataque no segundo tempo, logo no começo do terceiro quarto, quando eu não conseguia converter, quando eu não conseguia completar as jogadas, muita pressão em cima do Eli. Apesar dessa pressão, eu gostei muito da postura do Eli no jogo. Eu percebi que, comparado com os outros jogos, ele estava bem mais esperto. A pressão vinha pelo lado direito, até porque o Texans percebeu que, apesar do Ereck Flowers não jogar e você ter o Shady Weller escalado, eu acho que pesou um pouco olha, eles colocaram reserva ali daquele lado, vamos pressionar, vamos por cima ali. O Shady Weller foi super bem nesse jogo e o Eli foi um pouco mais esperto, então ele conseguia se movimentar bem, ele recuava nos momentos corretos. A Odell não tem nem o que falar do cara, né? Todo jogo ele tira um coelho da cartola, faz uma corrida que leva a gente da defesa, tira do sufoco e coloca praticamente dentro da end zone. O resto do ataque também jogou muito bem. O que me deixa mais esperançoso com uma boa campanha do Giants esse ano é a quantidade de opções de passe que nós temos no time. O Evan Ingram, o Ellison, o próprio Shepard, o Odell, não tem nem o que falar do cara. São 4 opções muito boas, ou seja, dá para confundir um pouco mais a defesa adversária. E sem contar o Barkley. Até mesmo o Barkley, né? Exatamente, sem contar o Barkley, de que planeta veio esse garoto, né? Porque, olha, tá me surpreendendo muito positivamente o Barkley. Eu achei que ele fosse não ia começar tão bem assim, quanto ele tá começando. Ainda mais por ser um rookie. Apesar de falarem, olha, você vai ser o titular, mas porra, você tá chegando na NFL, no maior centro consumidor dos Estados Unidos, de qualquer coisa, que é Nova York. Com certeza. Agora, você tocou num ponto aqui que eu queria comentar também, né? O impacto do Saquon Barkley no time até agora, né? Após 3 semanas. Tem uma estatística interessante, que é o quê? Pela terceira... na terceira semana seguida, ele foi indicado para aquele prêmio da NFL do Rookie da semana, né? Eu acho que isso aí já dá uma amostrinha aí do potencial do menino, né? 3 semanas, 3 partidas, as 3 ele é indicado para concorrer ao prêmio. E ele além de mostrar, né, todo o potencial dele, ele tá dando uma outra cara pro ataque, né? Porque ele tá fazendo as equipes se preocuparem com coisas que até um ano atrás, 2 anos atrás, eles não tinham que se preocupar, que era o jogo corrido, né? Porque a gente não tinha um grande nome que pudesse fazer os adversários falar, não, vou ficar de olho nisso, ficar de olho naquilo. E agora, com essa preocupação, abre muito mais o leque, né, de jogadas ofensivas pro time. Exato. Uma coisa que eu sempre admirei nos nossos adversários, os Giselos Patriots, era que, assim, uma coisa que eu percebia, por exemplo, o Tom Brady jogando, e eu vejo que o Giants está começando a fazer uma coisa parecida. Ele passava um jogo inteiro buscando 2 wide receiver e o Gronkowski. Sim. E quando chegava no quarto, com o time com a corda no pescoço, entrava um rapazinho chamado Daniel Amendola, o qual eu sou muito fã dele,
E, meu, todo passe pro Amendola, o cara pegava todas e o cara levava o time pra frente. E aí você pegava um quarto com 2 TDs do Patriots. Era absurdo. E eu percebo que hoje o Giants tem a opção... Ele pode não agir dessa mesma forma, mas ele tem a opção de fazer um jogo com muito mais opções de ataque. Só que a única coisa que me preocupou nesse jogo foi... Você faz um primeiro tempo ligadaço, correndo, avançando, atacando o adversário. E aí você começa um segundo tempo... Tudo bem que do outro lado você tem 11 jogadores que podem voltar mais motivados no intervalo, mas você tem que voltar mais motivado ainda. Sim. E você não pode baixar a guarda igual eu percebi que o Giants baixou. Porque não conseguiu fazer uma boa campanha no terceiro quarto e permitiu muito o Texans crescer. O adversário cresce, assim como o Lennon comentou. Sim, o adversário cresce. Mas eu acho que você tem que ter a malícia de crescer junto com o adversário. Se o cara tava fazendo uma partida nota 6, você tá numa partida nota 8, o cara volta nota 9, meu, você tem que ficar perfeito, você tem que ir pra nota 10. E o quarto, como eu até disse essa semana na análise do jogo, baixaram a guarda. A defesa baixou a guarda, 2 TDs do Texans, porém, um desses TDs mostrou mais uma coisa, na red zone a nossa defesa tá bem. Porque na conversão de 2 pontos não deixaram, não teve conversão de 2 pontos pro ataque do Texans. Então eu acho que nesse ponto a defesa tá evoluindo muito. E olha que o Vernon não jogou, né? Esse jogo, se eu não me engano, pelo menos, como eu disse lá no primeiro podcast que eu participei, eu gosto muito de cometer gafes, mas o Vernon não jogou e a defesa foi bem. Eu também achei a defesa muito melhor, né? Comparando com o jogo anterior. Eu senti também, igual você falou, que em algum momento parece que o time deu uma dormida, deu uma cansada, não sei, mas parece que deu uma desligada todo mundo, começou a permitir jogadas que até então não estavam sendo permitidas. Com certeza, sim, não é tirando o mérito do Texans, eles têm bom time, eles jogaram bem em momentos, sufocaram o nosso time, só que eu acho que a ponto-chave, assim, de quase ter aquele pezinho em entregar o jogo que o Giants gosta de fazer a gente passar nervoso, né? Aquele pezinho nisso, eu acho que foi um pouquinho mais de não preguiça, mas alguma coisa no Giants deu uma desregulada do que o Texans em si fazendo um jogo ofensivo assim brilhante, né? Sim, baixou a guarda. Com certeza. E eu também acho que a gente tá com muita opção no ataque, a gente consegue abrir um leque, a possibilidade de várias jogadas diferentes. A gente não tinha isso até então. Isso tá facilitando a vida do Eli. E a gente viu também nesse jogo que aqueles que criticaram o Eli, que o Eli tinha que sair, que não tinha mais braço, que não dava mais, que foi cagado escolher o Barkley, não sei o que, meu, com um pouquinho assim, mas bem pouquinho de proteção a mais, vocês já viram o que o Eli fez, né? Então, sim, assim, ele ainda tem braço, ele consegue levar a gente pra mais um Super Bowl, ele aguenta mais 2 aninhos com a gente. Se ele continuasse levando as porradas que ele tomou nos jogos anteriores, ele não ia aguentar. Mas com essa proteção, assim, por mais que seja a mínima diferença, já deu pra ver o impacto que a gente pode ter, né? Então eu acho que a gente fez um bom jogo. Geral, assim, um resumo geral, eu acredito que dá pra gente ficar esperançoso. O 14-2 é realidade. Exato, sem clubismo, porque aqui não tem ninguém clubista sem clubismo nenhum, é pura realidade. E eu achei que foi um jogo bacana de se assistir, eu fiquei bastante feliz em vários momentos. Alguns momentos eu confesso que eu fiquei meio cabreiro, assim, né, porque eu achei que tava com aquele pezinho vou entregar o jogo, mas graças a Deus não aconteceu isso. E um dos motivos, já meio que enganchando aí em outro assunto, um dos motivos da gente ter
esse jogo ofensivo mais bonito foi justamente o Flowers no banco e o Chad Wheeler assumindo a posição como titular, né? Vocês acham isso? Que esse foi o ponto, assim, que virou a chave e deu essa outra cara pro time? Definitivamente, eu acho que o Eric Flowers dificilmente volta pro time titular, a não ser que ocorra uma desgraça, alguém se machuque, não tenha ninguém disponível na free agency. E, convenhamos, por mais que ele tenha o porte físico, ele tenha o biotipo até de um left tackle mesmo, não é nem de um right tackle, ele não tem a humildade suficiente para reconhecer que ele não sabe jogar e que ele precisa aprender. Então, assim, pode ser que isso aconteça? Pode ser que ano que vem, depois que terminar o contrato dele de rookie, a gente vai largar ele na free agency, algum louco resolva assinar o contrato com ele e ensinar ele a jogar. Um Bill Belichick da vida, né? Não duvide. Tem treinadores na NFL que conseguem fazer um cone e jogar bem. Então, não vou falar que nunca mais ele vai jogar, mas eu acho difícil. E com relação ao Chad Wheeler, bom, ele teve 2 momentos no jogo, né? Ele teve um momento no primeiro tempo onde ele tinha ajuda nos bloqueios. O game plan do Giants colocou sempre alguém ali bloqueando junto. Quando não era o Hatch Ellison, era um running back que vinha do backfield para dobrar a marcação em cima do J.J. Watt. Então ele se destacou bastante no primeiro tempo, tanto que o crescimento do jogo do J.J. Watt aconteceu no segundo tempo, que foi quando o Giants, assim, inexplicavelmente para mim, mudou o game plan, largaram o Chad Wheeler no mano a mano com o J.J. Watt, uma ou outra vez dobrou, e mesmo assim o J.J. Watt conseguiu, tem um dos sacks, se eu não me engano, que ele faz não sei se é sack ou se é um tackle for loss, agora eu não vou lembrar, mas a imagem por trás é até engraçada, tá? O J.J. Watt carregando o Chad Wheeler e mais um que tava dobrando em cima dele. Então, assim, o cara realmente é um monstro, não tem o que falar. Mas, assim, eu acho que ele passou no teste. Você vai falar, mas você deu 3 sacks pro J.J. Watt. Gente, a gente tá falando de J.J. Watt. Vamos relevar, a gente tá falando de um right tackle que nem draftado foi, contra um dos melhores defensive ends da liga no momento, se bobear da história da NFL. Então, vamos devagar, né? O cara realmente é um monstro. Não dá pra gente julgar negativamente o Chad Wheeler. A gente tem que ver agora as próximas semanas, como é que ele vai reagir. Ainda tem gente grande aí pela frente, vai ter Khalil Mack pra enfrentar. Sim, Renatão. Eu vi uma jogada bem parecida do Dallas em cima do Eric Flowers e do Texans em cima do Chad. A diferença nítida da jogada era assim: o Flowers ele tinha 2 marcadores na frente dele, um do lado esquerdo e um mais pro lado direito. Quando é feito o snap e os 2 defensores vêm pra cima da defesa, o Omameh, ele vai pra cima desse cara que tá do lado esquerdo do Flowers. Ao invés do Flowers pegar o cara da direita, atrapalhar, não, ele vai junto com o Omameh, os dois bloqueiam o mesmo jogador. E aí o que acontece? A hora que o outro defensor tá passando do lado direito do Flowers, ele para de defender esse cara que tá em cima dele e não do Omameh, no final das contas, pra defender o cara. No final passam os 2 por ele. E com o Chad eu percebo que ele lê melhor a defesa adversária. Na mesma situação, eu acho que a diferença da jogada é que o Texans estava com os 2 defensores, um mais próximo do outro, ele pega o cara que tá aberto. Então ele fecha a linha. O Omameh pega um e ele pega o cara que tá aberto. Essa jogada pra mim foi assim, simbólica, porque você percebe que o Flowers ele não é um mau jogador, eu acho que ele consegue bloquear, mas o problema é que ele não lê direito o jogo. O problema é que ele tem uma péssima leitura do adversário. Então acho que nessa péssima leitura dele, eu não sei se ele fica nervoso, se ele treme na hora que tá jogando, mas essa péssima leitura dele facilita um outro passar, facilita ele dar um pontapé no cara. Sabe? É isso que ele se perde, porque o que eu acho que o Flowers foi bem no college. Poxa, pra ser uma escolha de primeira rodada, eu não acompanhei o Flowers no college. Mas quando você chega no profissional é diferente.
muito mais jogadores no college, ou seja, você vai enfrentar uma outra universidade que tem 2 caras bons. Só que a hora que você vem pro profissional, que você pega 2 caras bons de 200 faculdades, aí você vai ter um filtro muito grande. Você não vai estar jogando futebol contra um cara ruim, você vai estar jogando com um cara bom. Aí você enfia um monte de cara bom pra jogar, é muito mais difícil. Que ele precisa... Eu acho que o Flowers, se ele parar, tiver a humildade de entender que ele não consegue ler o jogo, ele tem sim, eu acho que chance de voltar a ser titular do Jets, por favor, não do Giants. Mas ele tem chance na NFL, o potencial ele tem, ele sabe fazer o bloqueio. O que eu acho que fica nítido do Flowers é que ele não sabe fazer a leitura. Você pega o jogo contra o Cowboys, foi assim, ele vinham 2 caras pra cima dele, ele tem que escolher um pra bloquear. Cara, pega o cara que tá mais aberto na linha, pelo menos, porque é o cara que vai acertar o Eli pelas costas. Pelo menos o cara que tá do lado, o Eli consegue ver, né? Eu discordo que ele tem futuro na NFL. Pra mim, acabou. Mas, assim, que se ele for ter algum futuro, que tenha longe do Giants, porque sabe quando você pega um ranço da pessoa que não... Sei. Aí não engole mais. Mas, assim, em questão do Chad, eu achei que a atuação dele foi muito boa. Claro, ele teve alguns momentos que cometeu alguns erros, ele poderia ter feito algumas jogadas de maneira diferente e tudo mais. Só que a gente tem que considerar 2 pontos. O primeiro ponto é que era o primeiro jogo dele sendo titular do Giants. Então, assim, jogaram entre aspas, né, jogaram ele na fogueira. E o segundo ponto é que, mesmo ele tendo essa dificuldade maior de ser a estreia dele em campo como titular, ele fez um bom trabalho. Ele conseguiu fazer o Eli mostrar o potencial que ele tem. Ele conseguiu fazer o jogo, seja jogo aéreo ou corrido, ter mais versatilidade. Então, assim, ele já deu uma outra cara pro time, deu mais esperança pros torcedores. E, sinceramente, com a atuação que ele teve no jogo contra os Texans, se ele continuar tendo dessa atuação para melhor, o Flowers não vai conseguir, se Deus quiser, a vaga de novo como titular. E se tudo der certo, se ele continuar fazendo esse trabalho, continuar estudando, se esforçando e melhorar disso para mais, ele tem uma oportunidade, uma chance muito grande de se tornar um ótimo jogador e ajudar o time a chegar longe, porque ele mostrou que tem potencial. E ele mostrou que ele tem visão de jogo, porque em vários momentos você percebe que ele consegue ter a noção que ele não vai conseguir segurar o jogador X, e ele consegue, de certa forma, utilizar os jogadores ao redor dele para ajudar no bloqueio. Eu consegui ver ele fazendo isso com o Red Ellison, que estava do lado. Eu consegui ver ele fazendo isso algumas jogadas que ele ia perder o jogador, só que ele conseguiu meio que empurrar, encostar lá no outro e fazer não sei o que, pedir uma ajuda para os jogadores do lado e bloquear. Então, assim, ele continuando com essa força de vontade, esse desempenho e continuar mostrando o futebol que ele mostrou nesse último jogo, ele tem tudo para ir longe, deixar o Flowers o mais longe possível do campo e proteger o Eli, porque é isso que a gente precisa, né? O Eli tendo tempo, meu amigo, jogador de pocket precisa disso, ele precisa de tempo. Você dando tempo pro Eli, cara, ele castiga. Sim, tem mais se nós pegarmos a última temporada que o Giants foi pro playoff e as temporadas seguintes, quando ele foi pro playoff, que ele tinha uma boa linha, que ele tinha uma confiança, que ele podia pensar um pouco mais na jogada, playoff. Sim. Acabou, levou o time. Agora, você passar 2 anos tendo que fazer escolha rápida. Eu tenho um amigo que torce pro Redskins e ele falava assim, nossa, o Eli precisa aposentar. Porque você assiste um jogo do Giants, o Eli pega e só faz passe de 3, 4 jardas. Só passe curto. Mas por que o cara faz isso? Porque não tem tempo não é nem de pensar, é de fazer a jogada. Porque talvez ele tenha o tempo de pensar.
Só que você não vai conseguir executar talvez tão rápido. Eu sempre falo. O Eli não recebeu um snap ano passado. A bola vinha com sec junto. Sim. Então ele já tomava porrada, ele tomava sec. Ano passado foi vergonhoso. Minha esposa tirava sarro de mim. Ela falava assim, nossa, você precisa mudar de time, você precisa torcer para um que ganha. Eu falei, não, amor. Uma vez Giants, sempre Giants. E, cara... Mas isso que você comentou é verdade, assim, no ano passado, né, ficou nítido que ele não tinha tempo de executar. Ele olhava para um lado, na hora que ele piscava, já tinha alguém em cima dele. E mesmo assim o Giants continuava insistindo no Flowers. Aí mudou, colocou ele no outro lado e continuou o mesmo erro. E agora que o time teve esse gostinho do tipo, a gente tem alguém que consegue dar mais tempo pro Eli, a gente tem alguém que consegue proteger o Eli melhor, eles não vão abrir mão disso. Exato, eles são cabeça dura, mas não o bastante pra fazer a burrada de colocar o Flowers de novo. Então assim, não, é só dizendo que como eles não são cegos o bastante pra... Eu acredito, né, e espero que eles não sejam cegos o bastante pra voltar com o Flowers. Eu acho que, assim, daqui pra frente a gente vai ver um outro time. Porque agora que eles viram o potencial do Chad, viram como ele age dentro de campo, os pontos fracos que ele tem e como corrigir isso, eu acho que é daqui pra coisa melhor, né? Exato. Eu acho que o Flowers, ele deve ser um cara que ele treina muito bem e joga muito mal. E as pessoas veem potencial no Flowers, acho que dentro do time de Nova York. Porque eu tenho a impressão que o Flowers é aquele funcionário bom, com potencial, que não performou num departamento, mandaram ele pro outro e estão tentando salvar a carreira do cara. Colocaram do lado esquerdo, não deu certo. Colocaram do lado direito, não deu certo. Estão colocando ele no banco para ver se melhora. Porque ele, deve ser o leão de treino. Deve ser o cara que no treino... Vem o Vernon pra cima dele, ele põe o Vernon no bolso e leva pra casa. Vem o Harrison pra cima dele, ele põe no outro bolso e leva os dois pra casa. Mas chega no jogo, o problema é o seguinte: não performa. Não. Ele não consegue. A única posição boa dele é a posição fetal sentado no banco de reserva. Atrás do banco de reserva. Essa Porque posição... Porque se ele tiver sentado no banco, alguém pode ver ele e colocar no jogo. Então fica atrás do banco pra dar uma, sabe? Puta, cadê o cara? Ih, sumiu. Eu acho que a única posição que ele é bom é nessa. Mas eu gostei da mudança. Eu achei que foi uma mudança muito saudável. Não só pela vitória, mas mostrou realmente que o Eli tem potencial aí, tem braço e que ele consegue castigar quando tem tempo. E que a gente tem bons nomes no time e que às vezes não são reconhecidos, né? Não tem a chance que merecem, né? Existem vários jogadores que a gente vê na pré-temporada que jogam uma baita pré-temporada, chega na hora do corte final e não estão no time. Então talvez essa chance que o Chad Wheeler teve possa abrir os olhos, né, do pessoal da comissão e tudo mais, e começar a dar mais chance pro pessoal que, entre aspas, né, é o reserva, e tentar descobrir entre aspas, né, esses novos talentos, porque de vez em quando a gente tem aí um monstro no banco de reserva e a gente não sabe porque eles ficam naquela... o cara tem um nome, precisa estar em campo. O cara é uma escolha alta, precisa estar em campo. Eu acho que não é isso, cara. Se o cara mostra um futebol ruim, tem que ir pro banco de reserva. Nome não vai ganhar jogo nunca. Exato, só o nome do cara. Então, assim, se nome ganhasse jogo, a gente ia no Super Bowl todo ano, né? Porque exatamente, a gente é um nome muito pesado muito, muito forte, né, no futebol americano. Então acho que tomara, né, que essa mudança que a gente viu no Chad Wheeler consiga abrir os olhos da comissão para conseguir perceber os talentos que a gente tem no time, né? Não é porque o cara é reserva que o cara... Lógico, na teoria sim, né? Se o cara é reserva, o cara é pior do que o cara é titular. Mas às vezes não é bem isso, né? A gente precisa rever esses conceitos às vezes. Exato. Eu acho que precisa ter um pouco mais de atenção. Eu não sei quanto o Mara tem influência no Ereck Flowers ficar no time.
Mas o que precisa realmente... E eu falo isso pro Flowers, a gente fala pro Flowers porque era o cara mais nítido jogando mal. Mas eu defendo isso pra qualquer outro jogador que esteja jogando mal. Ou seja, pode ser o Odell. Se tiver mal, eu acho que tem que colocar o reserva pra ver se faz alguma coisa melhor. Ah, mas o Odell é um cara fora da caixinha, um cara que joga demais. Numa jogada, o cara pode decidir. Mas também a gente não pode ficar dependendo de um cara, numa jogada, quem sabe decidir. Tem que ser uma coisa mais pé no chão. Que eu acho que foi certo fazer com o Flowers. Sim. Ele pode bloquear bem? Pode, não tá bloqueando. Cara, vai pro banco. Pode ser que Assim, colocando ele no banco, ele acorde. Pode ser que o cara precise de um tapa Exato. na cara pra perceber, porra, eu tô fazendo coisa errada. Não tava Eu não vendo. sou intocável. Não sou intocável, então eu tenho que melhorar meu jogo. Pode ser que a gente morda a língua, que o Flowers perceba, se torne um puta jogador e daqui a alguns Exato. meses a gente esteja falando, porra, o Flowers é bom, o Flowers protege. Mas, cara, a gente precisava testar e eu fico feliz que eles realmente fizeram isso. Matou a charada. O cara precisa desse choque de realidade. Ele precisa de sandálias da humildade, porque pelo que o pessoal comenta, ele não é um cara muito humilde. Você vê na entrevista do cara, ele falando assim, eu não tô errado. Eu não sei como que é. Eu não sabia a jogada que o Campbell ia fazer. Eu não perco sono pelos comentários. Tipo, é inadmissível. O cara ele precisa, assim, entender que ele tá indo mal. E eu acho que essa história de colocar ele no banco, ele tá entendendo que ele tá indo mal. Sim. Então, até então, ele era um cara intocável. Agora ele percebeu que ele não é intocável. Assim como aquele senhor que treinava o nosso time no passado resolveu colocar o Eli no banco. Eu não vou nem citar o nome desse. Esse senhor eu não cito o nome. Que resolveu colocar o Eli no banco, mas resolveu colocar o Eli no banco pra quê? Pra dar uma lição de moral no Eli? Pra quebrar uma série do cara? Beleza, quebrou a série do cara, ferrou com o cara podia ser o disparado que mais teve jogos seguidos na história. Pô, isso é uma coisa bacana pro ser humano Eli Manning. Sim. Colocou o Eli no banco e a gente ganhou o quê naquele jogo? Voltou com uma vitória? Mudou alguma coisa? Não mudou. Então, assim, eu acho que existem situações. Sim. Quando o Flowers, ele tava numa situação que tava todo mundo indo bem e ele afundando o time. No caso do Eli, ano passado, tava todo mundo indo mal e não era tirar o Eli que ia mudar. Exato. Ele tinha que tirar 5 caras da linha ofensiva, exceto o Pug, que jogou bem. Ele tinha que tirar 4 caras da linha ofensiva e colocar outros 4 pra fazer alguma coisa. Verdade. E aí ele sacou o quarterback, porque o errado era o quarterback. Aí agora... E vimos, né, o que aconteceu ano passado. Voltou o Eli no jogo seguinte. Por que será, né? São momentos que eu não gosto nem de lembrar. Exato. Melhor. Prefiro olhar pro futuro aí, que o Eli ainda tem bastante futuro com a gente. E com o Odell e Barkley do lado, tem tudo pra ser um futuro vitorioso. E o senhor Shepard, que também, olha... Sim, exato. A gente comentou aqui de todo mundo, mas o Shepard fez um jogo muito bom. Ele conseguiu tirar o time de vários momentos, assim, que tava com as costas na parede. Mostrou que tem um futebol muito bom, que consegue pegar bolas difíceis, que consegue tirar vários coelhos da cartola em momentos que ninguém dava nada. Ele tá se tornando uma peça de segurança pro Eli, e isso é muito bom, porque agora o Eli tem o Odell, o Barkley, né, que já se mostrou que também é uma segurança pro Eli quando faz aquele screen pass do lado. Exatamente. Tem o Shepard, que tá se mostrando muito, muito bem nas rotas slants, que o Odell é famoso por fazer grandes jogadas também nessa rota, e passe longo também. O Shepard tá se mostrando um grande jogador, assim como o Evan Ingram, né? Quando a gente escolheu o Evan Ingram no draft, a gente ficou meio assim. E eu falo aqui, eu critiquei a escolha dele, não vou mentir, e tô mordendo a língua. E eu mordo a língua com tranquilidade, porque se for pra coisa boa, eu não ligo, não. Exatamente. E o que é ruim, né, já que a gente comentou no Evan Ingram, é que ele pode ficar de fora de 2 a 4 semanas por causa daquela lesão no joelho, né?
Nem me fala. Quando ele saiu do jogo no domingo, eu falei assim, mas usualmente o cara sai, vai pra tendinha azul, volta, fica um pouquinho fora, depois ele tá em campo. Aí passava o tempo, o cara não entrava. Eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa um pouco mais grave, vamos poupar, vai que amanhã não tem nada. Sim. Aí quando saiu o resultado da ressonância... Estiramento no ligamento colateral do joelho direito dele, medial colateral, né? E falaram que ele escapou de uma lesão muito grave. Então, assim, eu prefiro perder ele 4 semanas do que 16, né? Sim. Então, é uma pena de um lado, porque é um grande jogador, mas também a gente tem o lado bom que o Shepard mostrou que tá lá pra segurar as pontas, né? Pô. E o Ellison que acabou entrando ali pra fazer a função do Ingram, eu achei que o cara foi muito bem. Ele foi é aquele jogador que eu gosto porque ele é discreto e efetivo. Sim. É aquele jogador que ninguém presta atenção, só olha quando ele tá com a bola na mão. Exato. Porque ele tá lá sempre bloqueando, o pessoal até esquece dele, aí do nada ele aparece correndo uma rota... reta, ninguém liga pro cara e o cara recebe aquela bola que tira todo mundo do sufoco, né? Exato, o touchdown dele foi pra mim foi surpreendente. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, quem que recebeu essa bola? Aí apareceu lá, falando do Elliott, a Ellison. O Ellison recebendo a bola, cara, eu falei, nossa, porra, gostei, porque como eu disse do Amendola. É o cara que entra no último quarto, ninguém vê o cara, e o cara vai lá e recebe 200 bolas e leva o time 50, 60 jardas e o adversário não consegue marcar. E aí é o tipo de jogador que o cara mais discreto, um cara que tá ali no dia a dia, que tá fazendo o seu arroz com feijão e tá resolvendo pro time. E é bom a gente ter jogadas desse tipo, porque os adversários começam a se preocupar com vários jogadores e isso, consequentemente, abrem as rotas para outros jogadores, né? Então, numa jogada X, o cara vai se preocupar com o Red Ellison porque ele fez um TD um jogo anterior, o Odell vai ficar livre. O cara vai se preocupar com o Odell, o Shepard vai ficar livre. O cara vai se preocupar com o Shepard, vai aparecer o Barkley correndo do nada. Então, assim, quanto mais alvos a gente mostrar que a gente tem durante os jogos, mais preocupação os adversários vão ter e, consequentemente, mais opções de tirar a gente do sufoco a gente vai ter também, porque eles não vão, nenhum time vai conseguir marcar todo mundo o tempo inteiro. Uma hora ou outra alguém vai ficar aberto. E a gente sabendo que até o Rhett Ellison, que era um cara que veio para bloquear, tá conseguindo fazer rotas, tá conseguindo surpreender, isso é bom demais, porque o Eli precisa disso, é tempo no pocket e alvo para jogar. Tendo isso, ninguém segura. A gente já sabe a história. E já que a gente comentou aí do Rhett Ellison, do Flowers, do Chad Wheeler, do Evan Ingram, da lesão dele, que vai ficar de fora aí no jogo contra o Saints, o que vocês acham aí da partida contra o Saints? O que a gente pode esperar dessa partida contra a Drew Brees e companhia? O nosso ataque pode render bem, porque o Saints tem a pior defesa da NFL hoje, depois da terceira rodada. Os caras estão em últimos em jardas cedidas, em pontos cedidos, em quase tudo. O que eu acho que pode ser favorável pra gente no jogo contra o Saints: jogo aéreo, fazer alguma rota bacana com o Odell, alguma coisa em profundidade. O que eu acho que dá pra gente buscar nesse jogo é explorar bastante o Barkley, como nós já temos explorado. Infelizmente, como a gente acabou de discutir aqui, perdemos o Ingram. O Ingram, com essa lesão, ia fazer nesse jogo, eu acho que ele ia fazer muita diferença pra gente. É a opção a mais em profundidade para receber a bola. É um ótimo jogador. Mas assim, contra o Saints, eu acho que vai ser um baita de um desafio pra nossa defesa. Porque os caras estão muito bem esse ano, tem muito ponto, 34 pontos de média por jogo. A vantagem é o que eu acabei de falar, que a defesa também é muito fraca.
Então eles fazem muito ponto, tomam muito ponto, sofrem muito ponto. E, cara, contra eles, eu espero que se a nossa defesa mantiver a regularidade que tem mantido nos últimos jogos, apesar de ter perdido nas 2 primeiras partidas, mas jogou bem a defesa e manter essa regularidade e melhorar a nossa secundária, que no último jogo eles bobearam um pouco. Eu acho que vai ser um bom jogo contra o Saints. A expectativa é de ser um jogo com muitos pontos, tanto a favor quanto contra, infelizmente, contra também. E dá para começar a embalar, começar a crescer. Eu já estava achando, nessa altura do campeonato, depois do jogo contra o Saints, eu já tinha em mente um 3-1 pra gente a favor, que é, como eu disse no outro podcast, eu acho que a gente tem potencial para uma campanha de 8-8, 9-7, e um dos jogos que eu coloquei a interrogação era contra o Saints. Eu tinha apostado na vitória contra o Dallas e contra o Texans, e derrota na estreia contra o Jaguars mesmo. Mas contra o Saints é aquela interrogação. Era aquele jogo que eu falei, beleza, se eu posso ganhar ou perder esse daqui. Que não vai fazer muita diferença pra mim no final, porque eu sei que vai ter uma outra partida que eu recupero essa derrota. Mas devido ao começo do Saints não ser tão consistente defensivamente, hoje eu olho, poxa, é uma partida que a gente pode ganhar. E se a defesa jogar como jogou no último jogo, atenta, com um baita de um aproveitamento na Red Zone, cara, eu acho que dá pra sair com uma vitória desse jogo. Acho que já dá pra deixar nossa série em 2-2. Pois é. E aí fica faltando só 12 jogos pro 14-2. Verdade. E que você comentou da questão do placar alto, eu tô dando uma olhadinha aqui numa tabela. Os últimos 5 jogos, 4 deles tiveram mais de 80 pontos. Então, assim, o último, que foi 2016, foi o mais baixo, que foi 16-13 pra gente, pro Giants. Os outros foram, em 2015, 52-49, 2012, 52-27, em 2011, 49-24 e 2009, 48-27. Então, jogo assim, tranquilo. Assim, normalmente jogos nos últimos anos, né, os jogos do Saints contra o Giants têm uma pontuação muito alta. E dos 29 jogos que a gente teve com eles na história, a gente venceu 16 e perdeu 13. Então, assim, bem equilibrado. É um confronto bem equilibrado. A gente tem aí, né, pro nosso lado, né, um lado ruim é que a gente tá enfrentando o Drew Brees, que, assim, ele pode estar um pouquinho mais velho, só que ele continua sendo um QB excepcional. Eles estão com armas muito fortes, que é o Michael Thomas, o Kamara, que tá jogando muito também. Então, assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado, a nossa defesa, a nossa secundária, para conseguir parar esse jogo deles, porque é um jogo muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente tem um ataque que tá engrenando, né? Tá mostrando que tem muito potencial, e a defesa deles não tá lá aquelas coisas. Claro, tem bons nomes, mas não tá a defesa que a gente conhecia de alguns anos atrás. Então, assim, é um jogo que tem tudo para ser tomar lá da cá. Então, assim, acho que vai ser aquele jogo, marca um TD aqui, sofre um TD lá. Marca um TD aqui, sofre um TD lá. Então, acho que serão os detalhes que vão decidir quem vai ganhar ou não esse jogo, né? Exatamente. Acho que quem for melhor na Red Zone tem tudo para levar esse jogo. Porque você foi perfeito no seu comentário. Drew Brees é um cara que dispensa apresentações. É um cara que vai lançar a bola, vai ser uma artilharia pesada contra a defesa do Giants, e precisa, e como eu disse, se a secundária não ficar atenta, é onde o Drew Brees vai deitar e rolar. Porém, chegando numa red zone, que você tem que fazer uma jogada um pouco mais próxima, uma corrida, não adianta um passe tão longo, né? Afinal, novos leitores do site, a red zone são os últimos
os 20 do campo. Então você não tem mais tanto espaço para uma jogada longa. Então eu acho que ali, como a defesa do Giants tem vindo bem nos últimos jogos, eu acho que ali vai ser o diferencial. Sim. Se a gente conseguir encaixar os passes curtos pro Shepard, pro Ellison, uma corrida com o Barkley, é ali que, na Red Zone, a batalha ali que vai ser um ponto para desequilibrar a partida e para virar o jogo a nosso favor. Sim. Mas aí não pode ter descuido como teve no último quarto. Porque, citando até alguns números de um post que você fez essa semana no Giants Brasil, a gente consegue entender muito bem, assim, o perigo que o Brees traz contra a gente, né? Porque ele tem 80% dos passes completos, sendo que ele é o terceiro da liga em quesito de passe e tem uma média de quase 360 jardas por jogo. É absurdo. E assim, na semana passada, a gente enfrentou o Deshaun Watson, que não é lá aquelas coisas. E ele lançou para 385 jardas. Sim, e tem um porém nesses lançamentos do Deshaun Watson, que foi o que eu comentei. Foram 2 jogadas dele em profundidade que a defesa não marcou. Exato. O cara na jogada dos 2 TDs. Foram quase 80 jardas. Eu não lembro de cabeça quantas jardas ele lançou, mas foram quase 80 jardas pra frente. Aí numa dessa, você pega um cara que já lança 360 em média, o cara vai chegar a 500. Pois é, então assim, eu acho que pra mim, né, no meu ponto de vista, o ponto, a chave assim pra gente ganhar esse jogo é parar o Brees. Porque ele lançando e tendo sucesso nos lançamentos, a gente não vai conseguir parar. Uma, porque a gente viu que de vez em quando a nossa secundária tem algum probleminha que começa a jogar um jogo nada a ver do que eles estão acostumados a jogar e começa a criar... a ter momentos assim que a gente fala, meu, o que aconteceu? Como que o cara não tava cobrindo aquele cara? Ou como que ele não conseguiu fazer aquilo, fazer isso? Então, assim, a gente tem uma secundária que é um pouco bipolar. Tem jogos... Exatamente. Tem jogos que, meu, é a melhor secundária do mundo, pega tudo. Sim. E tem jogos que, meu, parece que é um monte de flowers no campo. Então, assim, se a gente tiver momentos, mais momentos flowers em campo do que momentos Landon Collins no campo, a gente vai sofrer muito. E esse placar, que já costuma ser alto, pode ser muito alto e contra a gente. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer para ganhar esse jogo é parar o Brees. Parando o Brees, eu acho que o nosso ataque tem potencial para ganhar esse jogo. Ainda mais se o Eli conseguir essa proteção que ele conseguiu no último jogo com o Chad Wheeler, né? Sim, sim. Eu vou criar a hashtag quando tiver que falar de alguma jogada atrapalhona, eu vou colocar o hashtag Momento Flowers e vou escrever quando tiver alguma coisa. Momento Flowers, cara. Exatamente. Eu espero não ter, né, que a gente não tenha esses momentos no jogo contra o Saints, porque se a gente tiver... Sim. Cara, vai ser complicado, vai ser um jogo duro de assistir. E apesar disso, vai ser um jogo que será televisionado. Então, assim, a gente não quer passar uma vergonha pública, né? Óbvio, se a gente for passar vergonha, eu prefiro passar vergonha nos links aí da vida do que... pay-per-view, né? Do que em rede nacional, né? Por isso eu espero que a gente consiga fazer um belo jogo. Mas a gente parando o Brees, a gente tem potencial de sobra para conseguir levar mais uma vitória. E eu acho que parar o Brees entra um pouco na história de marcar o passe dele em profundidade. Aí você já consegue dar uma ajudada nesse parar o Brees. Marcar muito bem em profundidade já dá uma... Se começar a jogar dessa forma, começar a impor o jogo dessa forma, já dá uma intimidada. O cara que faz muito passe já vai começar a upar. Sim. Eu sou um dos principais da liga fazendo passe. Contra o Giants não tô conseguindo fazer passe. Opa, tem alguma coisa errada. E aí mexe até, mesmo sendo o Drew Brees, um cara super experiente, ser humano é ser humano, você acaba mexendo um pouco com o psicológico da pessoa. Vide o Big Ben, que é um quarterback sensacional. Nos últimos anos ele tem caído bastante de produção. E você percebe que é um pouco do psicológico do Big Ben. Uhum. Então,
Bem, isso que você falou é verdade, assim, porque o Breeze, assim, ele tem muitas jardas por jogo porque ele adora fazer passes longos. Então, se a gente conseguir parar essas tentativas de passes longos, a gente já tem uma chance maior de vencer. Exato. Porque, assim, eles têm perigo terrestre, o Kamara tá jogando muito, eles têm o Michael Thomas que tá jogando também absurdo, já desde o ano passado, tá mostrando que é um grande receiver. Então, assim, se a gente conseguir parar os passes longos, pelo menos a maioria deles, do Breeze, conseguir marcar o Michael Thomas de maneira coerente, né, de maneira correta, sem cometer falta e começar a andar para trás, a gente já tá aí 80% do caminho andado, porque a gente tem potencial ofensivo para conseguir ganhar esse jogo. E tanto ofensivo quanto na perna, né, porque o Rosas tá acertando tudo. A gente pode confiar nele para field goals mais longos. Então, assim, é não bobear e não perder a oportunidade de pontuar. Seja field goal, seja touchdown, a gente tem que pontuar, porque o Saints castiga. Se a gente não marcar, eles vão castigar. Então a gente não pode bobear, não. Em tese, os caras vão marcar uns 34 pontos nessa partida. A gente precisa marcar 35. A gente precisa aumentar a nossa média. A nossa média tá muito baixa, 18 pontos por jogo. Sim. Aí você pega uma defesa que toma 34 por jogo. Opa, então eu acho que dá pra aumentar essa média. Dá pra chegar nos 35. Dá pra quebrar essa marca incômoda desde o nosso Tom Zagallo, que a gente não marca mais de 30 pontos num jogo. Pois é. São 37 jogos, já sem passar da casa dos 30. Chegamos perto nesse jogo, mas ainda não chegamos à marca dos 30. E eu acho que o Odell até agora não marcou um touchdown na temporada. Eu acho que esse é o jogo para dar uma forçadinha um pouco mais com o Odell. Porque é o cara que eu acho que a partir do momento que ele marcar o primeiro touchdown, vai desembestar e, espero que ele faça 16 touchdowns essa temporada, 20 essa temporada, ele desembeste a fazer, porque é um cara, fora de série. A gente tem o meu fantasy agradece. Eu não escalo jogadores do Giants no meu fantasy porque eu sou o cara mais zicado do fantasy. Eu estou com o Jimmy Garoppolo no meu time, tá? Então, esqueci de trocá-lo essa rodada. Escala o Breeze, escala o Kamara essa semana aí, quem sabe? Eu devia... É que não dá pra escalar o Flowers, né? Mas senão eu devia ter escalado o Flowers, vai que ele... Verdade. Mas assim, eu acho que vai ser uma partida difícil, vai ser uma partida assim que vai ser decidida nos detalhes e vai ser uma partida com pontuação alta. O Luiz comentou também aí durante as perguntas que ele também acha isso. Os placares anteriores mostram isso, então assim, vai ser um jogão. Tomara que a gente não passe vergonha, mas assim, independente da vergonha, vai ser um jogão. Vai ser um jogão de pontuação alta, então vai valer a pena assistir. Se a gente conseguir corrigir esses erros, continuar protegendo o Eli, o Odell aparecer, o Barkley aparecer, a gente parar o Drew Brees, vai ser um jogo sensacional, vai ser aquele jogo que, a gente vai conseguir aquela vitória que vai dar um baita ânimo pra gente na temporada, vai dar um baita ânimo pros jogadores, vai mostrar que a gente tem potencial de chegar longe, mesmo com toda essa reconstrução que a gente teve, e é um jogo importante, é um jogo assim, que se a gente ganhar e ganhar bem, pode levar o nosso ânimo e o nosso clima dentro do vestiário para outro lugar, né? Então é um jogo importantíssimo. E mais, eu espero que nesse jogo, uma coisa que eu ainda não vi o Barkley fazer, que é correr pelo lado esquerdo. O touchdown que ele fez, um foi correndo pelo lado direito da defesa, o outro foi correndo pelo meio da defesa. Então eu espero que nesse jogo ele corra mais pelo lado esquerdo. Eu vejo muito mais efetividade quando ele vai pro lado esquerdo correr do que pelo lado direito. E aí começa aquela história, poxa, os caras até ano passado não tinham um corredor, agora tem um corredor, o cara me marca um touchdown pelo lado direito, marcou um touchdown correndo pelo meio, marcou um touchdown correndo pela esquerda. Sim. Tá dificultando a gente marcar o jogo dos caras. Tem dois receivers ali que desequilibram, o Odell e o Shepard. Tem um tight end que, assim que voltar,
também é um cara que é muito bom bola. Então eu acho que o que eu tô gostando do time nesse é fora o quarterback, dos outros 10 jogadores que nós temos de linha, você tem 5 para receber, desses 5 você tem 4 nomes muito, muito bons. Sim. Então, pro ano que vem, eu espero que pro nosso próximo draft, é que não sei se tem algum quarterback que vale a pena a gente tentar subir num draft e tentar correr atrás nessa classe de 2018. Eu não manjo muito, os especialistas aí de college no Giants Brasil é o Luiz, o Lucas e o Leno. Ah, entendi. Mas, assim, eles falaram que tem alguns nomes e Sim. que o Phil Simms também deu uma entrevista nessa semana dizendo pra gente não se preocupar que essa leva de quarterbacks esse ano também vai ser uma leva boa. Então é bom saber, porque numa dessa... Eu não senti muita confiança no Lauleta na pré-temporada. E eu espero que esse time comece a encaixar já agora. Eu acho que já encaixou no jogo do Texans, mas que confirme no jogo contra o Saints. Sim. Pro futuro da franquia. Você comentou mais cedo aqui no podcast que talvez seja um dos últimos anos do Eli, 1 ou 2. Eu acho que precisa começar a pensar pro próximo ano, porque você pensar ter um quarterback jovem, com mais gás, com mais mobilidade, tendo essa quantidade gigantesca de jogadores para ele passar a bola, eu acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Talvez essa temporada ainda seja uma temporada de afirmação desses 4. O Odell não. O Odell acho que já tá um cara já consolidado, mas os outros 3 que nós citamos, e acho que esse jogo do Saints tem tudo para começar a mostrar assim, olha, esses são os caras da franquia, são esses caras que vão jogar conosco pelos próximos 5, 6 anos, e, vamos lá que dá para ganhar, vamos lá que dá para ir para cima. E, como eu disse no primeiro podcast, depois do primeiro jogo do Giants na temporada, eu vejo uma evolução nesse time absurda. Eu vejo uma evolução sensacional desses caras, desse time no todo, defensivamente, ofensivamente. E o Eli voltando a jogar. Eu acho que a Cacau quase teve infarto no último jogo. Eu vi os tweets dela, ela acho que quase teve um treco vendo o Eli jogar tão bem quanto ele jogou. Foi um jogão, foi o Eli que a gente conhece, né? Quase 30 jardas em uma interceptação. Então, assim, tem tudo pra brilhar muito esse time. E igual você falou, né? Com as armas que estão chegando e com as armas que estão sendo criadas dentro do Giants, seja qual for o quarterback que vier, não vai estar em boas mãos, né? Então, assim, tem tudo para ter um futuro brilhante mesmo e a gente vai assistir de camarote. Beleza. E para esse jogo, palpite meu é um placar, acho que apertado, um 42-3, mais ou menos. Pra dar um pouco de emoção, de virada. Mas assim, tudo humildemente aqui, tudo... Cara, tudo ganhando de 3-0, pra mim, uma vitória que importa. É igual o jogo do Jaguars. Quem que foi? Jaguars e... Foi 9-6 o jogo? Nossa, eu sei qual. Não lembro. Eu também não lembro. Não lembro qual foi o jogo. 9-6. Foram 9-6, cara. Eu tô feliz. O importante é a vitória. O importante é a vitória. Pode ser um safety que já tô... Olha... Verdade. Já tô bem contente se os caras fizerem. E eu acho que mais uma coisinha... Eu acho que o Vernon ainda não volta pra esse jogo, né? As notícias acho que não são boas. Ainda não teve nenhuma notícia falando que não e também nenhuma notícia falando que sim. Então tá no ar, assim. Então acho que a gente não pode contar tanto com a presença dele em campo, né? Seria um ótimo reforço pra jogar contra
contra o time do Saints, cara. Então é isso, galera. Esse foi o bate-papo aí que a gente teve com o Leno, com o Luiz e com o Thiago, da partida contra os Texans, do Flowers, graças a Deus, no banco, com o Eli mostrando seu futebol, que a gente acha que vai rolar no jogo do Saints, e ver o que vai acontecer no domingão aí, todo mundo ligado na ESPN ou no Game Pass, não sei aonde vocês assistem, mas vai ter um jogão de bola e a gente vai estar torcendo aqui todo mundo junto. Então é isso, galera. Um grande abraço. Vamos até o próximo Papo de Gigantes. A gente se vê aí. Beleza, valeu, gente. Obrigado aí por ter escutado a gente de novo. Valeu, Renatão. Galera que ouve o podcast, muito obrigado aí por nos ouvir, por nos escutar nessa uma horinha aí de trocar ideia com vocês. É sempre muito bacana, muito prazeroso. Não esqueçam de nos seguirem nas redes sociais. Procurem-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook, Giants Brasil. E galera, um prazer imenso fazer parte desse time, conversar com vocês, Renatão, Lennon, vocês só nos enriquecem cada dia mais com as informações do futebol americano, com tudo aí do nosso Giants. Valeu, galerinha, até mais. Boa, galera. Então é isso. Esse foi o Papo de Gigantes, episódio número 27. A gente falou aí um pouquinho sobre o Texans, sobre o Saints, sobre a maravilha de ver Eric Flowers no banco, a atuação do Chad Wheeler. E o papo foi muito bacana. E semana que vem a gente tá de volta aqui pra vocês. Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória contra o Drew Brees e companhia. Se você gostou do episódio, não esquece de correr lá no giantsbrasil.com.br/avaliar e deixar suas 5 estrelinhas pra gente no iTunes. Ajuda muito o podcast, ajuda muito o site. E se você quer ser um dos apoiadores do site, ter benefícios exclusivos, participar de sorteio, escutar a gravação do podcast, participar do podcast uma vez por mês, é só acessar giantsbrasil.com.br/apoiar, dá uma lida em tudo lá direitinho e apoie o site, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês e qualquer ajuda financeira é muito bem-vinda. Não importa se é R$1, se é 10, se é 15, se é 5, se é 20, o que você ajudar, a gente vai ficar eternamente agradecido, beleza? Então, valeu, galera, e até semana que vem. Um abraço!